Irmãos, nós estamos dando sequência, uma série de mensagens que tem como tema geral fé e ação. Esse tema fé e ação, ela está dentro de uma perspectiva de salvação. Vamos lá. Não é uma fé a fé que participa na confissão da salvação. Vamos lá. Pela graça sois salvos mediante aí. Isso é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom. Está falando da fé. A graça depende de Deus e Deus salva. Mas Deus faz mediante a fé. Essa fé salvadora, Deus coloca no seu e no meu coração para crermos em Deus. Crermos em Jesus Cristo. Ok, nesse mesmo texto, um pouco mais para frente, diz assim que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então assim, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, que não é o dom que Deus me deu para eu crer nele, e que eu não sou salvo pelas obras, mas para as boas obras. Entende isso? Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo pela graça para as boas obras. Olha que interessante esse texto, está claro lá. E tudo em função da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Misericórdia porque Deus preservou você, até você receber a mensagem do amor do Evangelho, que é Jesus, e depois te salvar. A misericórdia preserva você, mesmo no ambiente de pecado. Apesar do pecado e de você, Deus te preserva. Isso é misericórdia. Misérias cardia, coração pelo miserável. Deus, Ele manifesta o amor dEle na misericórdia. Deus preserva você, e na misericórdia de Deus manifesta o amor, que é a presença de Jesus Cristo, dizendo para você, olha, a minha graça quer te salvar, e Ele te salva. Aí, misericórdia tem a ver em preservação de você no meio do pecado. O amor de Deus é Jesus Cristo se revelando e mostrando a graça. Olha, agora tem um outro ambiente, onde não mais na misericórdia você vai ficar sempre pecando, sempre vivendo essa vida miserável. Agora tem graça, porque aonde mudou o pecado, superabundou a graça. É isso, tem muito mais graça para ser usufruída do que pecado para ser escravo. É isso, agora é momento, é ambiente, onde eu posso obedecer. Agora eu tenho entendimento espiritual para isso, é dentro disso. Agora eu tenho fé para continuar, e não é só a fé salvadora, é a fé perseverante, a fé que vai fazer com que eu continue do começo ao fim, até a volta de Jesus. É uma fé que vai fazer eu agir e crer nas promessas da palavra de Deus, amém? Para as boas obras, que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Existe um cenário que todos os dias está preparado para que nós andemos nela, que é o caminho das boas obras, só que eu resolvo fazer do jeito que eu quero, então eu me desvio das boas obras, eu não quero esse ambiente, então minha fé por um momento é desviada novamente, minha dependência não acontece, porque as boas obras, ela é um cenário de realizações do céu para a terra. Deus está reservando boas obras do céu para a terra, em lugares que você vai pisar, só que você tem que querer andar nesse caminho, e o caminho é quem? Jesus Cristo, amém meus irmãos? Seja guiado pelo teu Senhor. Tem boas obras para serem realizadas, e essas boas obras não te traz salvação, só confirma a salvação que está sobre você, só confirma a salvação que já está sobre você. Não podemos confundir uma coisa com outra, para você não se frustrar, e chegar no final, e cobrar a Deus, porque você praticou várias obras, só que você não sabia o quanto você tinha que praticar para ser salvo. Por isso que é graça, Deus resolve, não vou, eu te salvei, você é meu filho, eu vou com você até o fim. O filho pródigo deixou de ser pródigo, ou melhor, o filho pródigo deixou de ser filho, porque fugiu antes, deixou de ser filho? Não deixou de ser filho, porque quando ele voltou para casa, mesmo pensando como servo, foi recebido como servo ou como filho? Porque lá quem estava esperando, o patrão ou o pai?
Essa é a grande questão. O Pai sempre está te esperando, amém? Porque você é filho e você é filha de Deus, amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Irmão, sendo assim, explicando um pouco dessa fé salvadora e dessa fé perseverante, que me leva ao caminho das boas obras, certamente qualquer homem, qualquer mulher de Deus, vai sentir pesos de Deus, cargas espirituais, sim, porque não é possível que agora, vendo e tendo a visão espiritual, visão clara das coisas nesse mundo, e tendo uma opinião diferente, porque a Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está lá. Agora minha mente mudada, eu vejo diferente. Então quando eu vejo coisas boas, eu glorifico a Deus. Quando eu vejo coisas ruins, eu clamo e suplico a Deus para que alguma coisa seja transformada. É o contexto de Neemias, um homem que recebeu notícias ruins, mas teve uma atitude excelente. Vamos ao texto. Neemias, esse texto, esse tema geral, está baseado no livro de Neemias. Então nós vamos aí ter mensagens até o final do ano, dentro do livro de Neemias. Já domingo passado nós começamos do capítulo 1, nós vamos agora iniciar o capítulo 2, do verso 1 até o 10. Está dentro dessa perspectiva, onde esse livro acontece justamente num ambiente onde Judá, Jerusalém havia sido destruída pelos inimigos de Israel, por conta da desobediência do povo de Deus. Presta atenção, não foi qualquer povo que desobedeceu e Deus permitiu isso, não, foi o povo de Deus que desobedeceu e Deus permitiu que as nações vizinhas de Israel invadissem lá e exilassem muitas pessoas para fora de Israel, para fora de Judá. E aí, nesse sequestro coletivo, alguns remanescentes ficaram em Judá, sofrendo de miséria, grande desprezo, como diz o capítulo 1, e os muros estavam derrubados e as portas quebradas. Então, é essa notícia que chegou ao coração de Neemias, e ele recebe com bom grado? Não, ele sente tristeza, ele se lamenta, ele chora por alguns dias, ele jejua, ele clama a Deus em oração e começa a orar: Deus do céu, e começa a adorar a Deus. Aí também começa a confessar o pecado do povo, e começa a se incluir também: eu também confesso o meu pecado e o pecado do meu pai, da minha casa, e começa a lembrar a Deus das promessas de Deus. Mas se o povo se arrepender, o Senhor vai perdoar e vai mudar a sorte? Vai, mas se o povo se arrepender, e ele já começa sozinho a interceder por um povo. É possível que isso aconteça com você, para que você mude o cenário da sua casa? Você está cansado de ver o cenário caótico da sua casa, destruição de relacionamentos. Vocês estão morando juntos, mas estão separados. Estão juntos, mas vivem em pé de guerra. Não estão juntos, mas são famílias separadas. Só se reúne, e olha lá, em velório, em pé de guerra, no final de ano, para depois passar 5 anos e reunir novamente, não é assim? Isso acontece com a família de vocês? A minha acontece também. E é mais ou menos isso. A gente quer viver sempre nesse cenário, onde está tudo quebrado. Neemias recebe essa notícia, e ele se arrepende, e ele começa a dizer assim: olha, não pode ficar dessa forma. Então Deus, está aqui o meu coração, alguém que conhece a tua palavra, conhece as tuas promessas, e eu como não um cristão, porque não tinha essa ideia naquele tempo, mas como um homem que teme ao Senhor, que te conhece Deus, o Deus de Israel, não posso ficar inerte, não posso ficar omisso, é preciso que eu me levante, para tentar ser um instrumento de reconstrução dos muros dos meus irmãos. Olha que interessante, vamos ao verso 1 do capítulo 2, diz assim, preste atenção em cada versículo e no contexto. Olha a história sendo montada. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estava triste diante dele, nunca. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Depois a gente vai explicar o que significa essa frase. O rei me disse, ou melhor,
E lhe respondi, verso 3: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, olha só, olha esse versículo. O rei diz uma coisa para ele, faz uma pergunta para ele, então de repente, então orei ao Deus do céu. Só isso fala, não mostra o conteúdo da oração. Diz que ele ora ao Deus do céu. Que oração relâmpago é essa? Nós não sabemos o conteúdo, mas a gente vai ver depois. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Não diz o prazo, mas ele marca aqui o prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor, boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Pai, esta é a tua palavra. Está aqui, Pai, o poder dela, de transmissão, de revelação, de poder, de mudança, para fundamentar a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Pai, é ela que vai dar sentido, trazer sentido para as vidas dos meus irmãos que estão aqui. É a tua palavra, Deus, que vai tocar no espírito, na alma, na mente dos meus irmãos. Porque é a tua palavra que é mais afiada do que qualquer outra espada de 2 gumes, separando o espírito e a alma, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ah, Deus, eu confio na tua palavra, e é a tua palavra que fará esse serviço. É ela que tem esse poder, Pai, de cortar, separar e discernir, Deus. Por isso, Deus, toda tentativa do inferno contra as nossas vidas neste ambiente e no mundo espiritual seja repreendida em nome do Senhor Jesus. E que possamos estar livres aqui para ouvir a tua palavra, certos de que ela edificará o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Se você depois, você que não acompanhou a pregação do domingo passado, você tem nas redes sociais, você pode acompanhar, mas se você também pode ler as escrituras, ler o primeiro capítulo, você vai ver que no primeiro momento, diante de uma notícia ruim, ou diante de notícias ruins, Neemias, como um homem de Deus, ele se coloca primeiro diante de Deus para resolver os seus problemas, e os problemas de um povo. Só depois, no capítulo 2, que ele se coloca diante do rei, e não nega a sua fisionomia, e não nega a tristeza profunda do seu coração. Aliás, isso estava evidente, era o rosto dele que demonstrava, mas também que batia no coração. Mesmo diante de notícias ruins no primeiro capítulo, ele se coloca diante de Deus para reconhecer que Deus é Deus, confessar o pecado do povo, o seu pecado, lembrar das promessas de Deus e pedir: Deus, intervenha, faça alguma coisa, ouve a oração do teu servo. Olha só, porque diante de notícias ruins e de um cenário ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é se apresentar diante de Deus. E segundo, se você tem alguém para te ajudar, se coloque diante do rei,
coloque diante do patrão, se coloque diante do seu pastor, coloque diante de um líder espiritual, do seu pai, da sua mãe que teme a Deus, ou você pai, ou você mãe que tem um filho crente, se coloque diante dele. Aí é uma questão espiritual, de alguém que tem uma sabedoria, para ajudar você a ter uma atitude correta diante da tristeza, porque no primeiro momento, ele está tudo bem. No capítulo 1, ele recebe a notícia, ele fica mal, e ele ora por 4 meses, mês de Quisleu, ou Kislev, capítulo 1, é o mês da estupidez ou da confiança. Estupidez para quem não confia em Deus, confiança, bênção para quem confia em Deus. Passado 4 meses, Kislev era novembro e dezembro, janeiro, fevereiro, mês de Nissan é março, abril. Então, quando depois de 4 meses, ele teve uma oportunidade de entrar na presença do rei, até lá, eu não sei porquê, o rei não precisou chamar ninguém na presença dele. Olha o movimento de Deus, para dizer assim, você primeiro é meu durante 4 meses, porque eu tenho muito que ministrar no teu coração antes, através da oração, antes de você entrar, para eu preparar o coração do rei, e acalmar o teu espírito, ainda que a tristeza está sobre a sua vida. Entenda que tristeza, meus irmãos, nas escrituras, principalmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a tristeza que ele sofre aqui, no primeiro capítulo, é uma tristeza que gerou arrependimento para a salvação. Do mesmo modo que lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu não sei se é 2 ou 1 Coríntios, fala que a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza que vem de Deus gera arrependimento para a salvação. Se essa notícia que veio sobre Neemias, veio para gerar um arrependimento no coração dele, para a salvação, não só dele, mas para a salvação de um povo, e a salvação aí, a gente pode entender o seguinte, a cura, a libertação, a restauração. A palavra sozo no grego, tem essa ideia de soma, que é corpo, algo completo. Se falta um membro no seu corpo, você não está salvo, você não está curado, você não está curado, você não está liberto, você não está completo. Essa é a ideia. Por isso que muitas vezes, se você está doente, você precisa ser curado, é porque alguma coisa dentro de você que é a doença está tirando de você aquilo que é inteiro sobre você, que deveria estar inteiro sobre você. Então o que acontece? A salvação ali, em outras palavras, é o arrependimento para uma restauração que Deus queria trazer para Israel, e fazia isso, e faria isso através de um homem, de uma mulher como você e eu. Presta atenção aqui, acorde. Você pode ser na sua família, o homem, a mulher, o adolescente, o jovem, vocês lá, jovens ali, vocês podem ser, sim, instrumentos de Deus para a restauração do casamento do seu pai e da sua mãe, dos problemas que acontecem na sua escola. É disso que nós transportar essa realidade que já aconteceu, foi a experiência de Neemias, mas os princípios espirituais estão aqui, a esperança, amém? A esperança, porque se Deus fez lá, Deus pode fazer aqui. Quantos de nós estamos desprotegidos, com os muros quebrados em volta da nossa casa? Minha casa está em pé de guerra, pastor. Sim, porque os muros estão quebrados, os inimigos entram fácil dentro da sua casa. Levanta os muros da sua casa, vai ficar cada vez mais difícil do inimigo entrar, e a paz vai reinar dentro do seu lar. O problema é que a gente não está enxergando quais são as destruições, quais são as brechas nesses muros, quais são as portas quebradas, que estão deixando as raposas entrarem. E Neemias, ele intercede diante de Deus primeiro, ele entra na presença de Deus, depois ele entra diante do rei, e ele faz isso depois de 4 meses, então Deus dá uma oportunidade para ele, e ele, porque ele está diante de Deus, e ele sabia quem ele era, e eu era copeiro do rei naquela época, diz o texto, então diz assim, quando ele me chamar, porque possivelmente, há uma teoria, uma explicação de que também, o rei não chamou, porque não precisava, o rei estava viajando, e deixou o seu filho no lugar, e o filho não ia resolver nada, só o rei poderia resolver. Então Neemias se coloca no momento certo, porque ele está disponível. Aí que está a grande questão, enquanto você não vai fazer a missão que você tem que fazer,
Se mantenha em oração, esteja preparado para se colocar, servindo, disponível, porque foi isso que aconteceu com Neemias. Ele estava disponível, esperando uma oportunidade para conversar com o rei, e foi o que aconteceu. Por isso, atitude positiva diante de uma situação de tristeza, apesar da tristeza, uma atitude positiva. Olha o verso 1, no mês de Nissan, e Nissan significa redenção. Começa a redenção, aí é onde eu começo a dizer que, se eu pudesse dar uma mensagem para um tema para essa mensagem, é o seguinte: os estágios iniciais de uma grande reforma. Os cenários, os sinais que Deus começa já a mostrar de uma grande reforma. Que parece no momento ser, sabe quando você precisa arrumar aquele quartinho que você tem na sua casa todo bagunçado? Que está organizado, bagunçado, certo? Estão entendendo? Sabe aquele quartinho que está organizado, bagunçado? Aí para você organizar mesmo, você tem que bagunçar, tirar tudo para organizar novamente? É isso. Exatamente isso. E Deus falou assim: é o que eu vou fazer. É o que eu quero fazer. São esses sinais. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, no meu trabalho, na faculdade, na universidade, não sei, na escola, na minha vida, parece que está tudo dando errado, Deus só está mexendo, porque Deus está tendo acesso ao teu coração, porque Deus está começando a aparecer dentro da sua casa, e quando Ele aparece, Ele é luz, e Ele sabe onde está a bagunça, Ele é verdade, nada se esconde, porque Ele é luz, e Ele aparece, e nada se esconde nele, onde Ele está, nada se esconde. Vai buscar o teu marido. Não tenho. Disseste bem, tivesse 5 e agora que você tem não é teu. Lembra da passagem? Vai buscar o teu marido. Não tem marido. Pois é, tivesse 5 e agora que você tem não é teu. Tem como fugir de Jesus? Não tem como fugir de Jesus. Neemias aqui se apresenta esperando uma oportunidade para se apresentar diante do rei. E olha, presta atenção. Ele tem noção, porque, vou dizer para vocês, olha o verso 1, no mês da redenção, ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, diante de quem? Do rei, eu o ofereci e o dei, presta atenção, vinha aqui, e quem estava encarregado de experimentar o vinho era quem? O copeiro, não é? E quem era o copeiro? Neemias. Então presta atenção, o primeiro sinal de rompimento e de morte que podia acontecer, para não acontecer nada através de Neemias, era ele beber o vinho da alegria. Mas ele estava como? Triste. Alegria, o paradoxo da vida cristã é isso, alegria e tristeza ao mesmo tempo, mas a morte podendo romper uma. O que é melhor? Tá alegre vivo e triste vivo, ou morrer? É melhor estar triste e vivo, se bem que tem gente vendo tristezas profundas, e a palavra que ele usa lá, o teu coração está triste de coração, está dizendo assim, uma sombra diante do teu rosto, uma sombra que cobre o teu rosto, tipo assim, uma forte depressão sobre você. Um rosto onde uma sombra ocupa tudo. Existe uma sombra, eu não consigo ver. Vale da sombra da morte. Mas ele está triste. Então o que ele faz? O primeiro impedimento dele poder prosseguir nesse grande empreendimento. Por isso que eu coloquei aqui também. Como alcançar êxito em nossos empreendimentos ministeriais, familiares e profissionais? Está aqui os estágios. E Deus não tira as dificuldades para que isso seja, para que isso conte nos anais, e vai ficar lá registrado que a tua vitória veio com muita luta. A tua história de vitória veio com muita luta. E Deus não vai tirar os detalhes que dificultam isso para testar a tua fé e para você agir ao mesmo tempo, amém? Entenda isso. Neemias vai tomar o copo, vai experimentar o vinho, ele podia morrer? Sim ou não? Sim. E quando ele toma o vinho, provavelmente, ele não morre. Ufa,
ele está livre. Mas uma coisa podia acontecer também de morte aqui, fora o vinho, é que todo copeiro, existia essa cultura, todo copeiro, principalmente nas religiões pagãs, o copeiro algum poderia manifestar qualquer tipo de emoção diante do rei, nem felicidade e nem tristeza, para não causar desconfiança do rei sobre o que era posto diante dele, porque o primeiro que tinha que, beleza, porque, enfim, ele não podia, vou até ler aqui para vocês verem, olha que interessante, Neemias está preocupado em não parecer triste diante do rei, num momento tão não apropriado, já que os copeiros deviam esconder suas emoções por amor ao rei. A violação dessa norma era punida com a morte. Uma outra possibilidade de romper, de Deus não usá-lo, e de ser abortado talvez, a continuidade de um homem ir até, voltar para ajudar os seus irmãos, era que as emoções deles estavam afloradas, não tinha como esconder, ele estava triste. E o que o rei faz? Olha o verso 1. Ora, eu nunca antes estava triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? O que você está fazendo? O que você fez? Você está me traindo? Por que está doente? Você está triste por quê? Tem de ser tristeza do coração. Aí ele dá até uma amenizada. Tem que ser uma sombra diante do teu rosto. E diante do teu rosto, da sua casa, no teu interior. Tem que ser uma sombra dentro de você. Aí, quando ele falou isso, se não é doença, é de coração, então presta atenção, então temi sobremaneira. Por quê? Ele estava com medo de morrer. Porque o rei talvez não pudesse entender a tristeza dele, a verdade da tristeza dele. Por isso que eu falo, primeiro você fala para Deus sobre primeiro de tudo você coloca a sua vida diante de Deus, e Deus conhece a tua tristeza e a razão da tua tristeza. E Deus provoca isso justamente porque isso gera arrependimento para salvação. E Deus sabendo disso e preparando o teu caminho, não tem problema se a cultura diz que você tem que morrer. Eu te protejo e eu te preservo, porque a tua tristeza gerou salvação para você desde já. Eu te preservo. Não interessa se tem que matar você ali. Eu vou fazer que o rei não te mate, porque ele gosta de você. Isso mostra o quê, meu Deus? Aquele que guarda os meus mandamentos e guarda no coração os meus ensinos, diz Provérbio 3, você terá boa compreensão diante de Deus e dos homens. Presta atenção, todo homem que teme a Deus e guarda os mandamentos, esse homem que guarda os mandamentos e tem os ensinos no coração, Deus diz, você terá boa compreensão diante de Deus e dos homens. Primeiro Deus, depois os homens. Então todo homem, toda mulher que se coloca diante de Deus, em primeiro lugar, e guarda os mandamentos, pode ter certeza, você é preservado diante de Deus por Ele, e Deus preserva você diante dos homens. Amém? É isso, por isso ele tem uma atitude positiva, está aqui, positiva, disponível, servindo, porém triste, e mais aproveitando a oportunidade. Eu tenho que dizer, e ele diz, ó rei, e o rei me disse, porque está triste o teu rosto, você não está doente, tem de ser tristeza do coração, tem que ser dentro de você isso. Então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva, ó rei para sempre. Aonde nós vemos aqui o seguinte, depois dessa fala e dessa confissão, e essa de transparência da parte de Neemias, acontece que ele abre um diálogo junto ao rei, e ele envolve o rei nessa missão. Isso mostra que Deus, esse Deus soberano, presta atenção meus irmãos, você pergunta aí, o que isso tem a ver comigo, pastor? É que quando você primeiro experimenta essa paz, seja qual o tempo for, seja 3 meses, 4 meses, não sei, Deus se encarrega, enquanto você se dobra diante de mim, você se humilha diante de mim, Deus fala, vou encarregando em montar um cenário para você, onde as pessoas onde eu te colocar, elas vão ser pessoas pontuais na sua vida, e vão te ajudar nesse projeto, na sua vida. Deus estava preparando o coração do rei,
E Deus é especialista, porque Provérbios diz que Deus tem o coração do rei nas mãos, de todo rei. Isso mostra que Deus constitui toda autoridade. Toda autoridade foi constituída e é constituída por Deus, seja quem for. Deus quebra corações, Deus amolece, Deus endurece corações, e Deus está fazendo isso com o rei Artaxerxes. Nossa, que palavra chata, né? De falar. E aí o que ele fala? E ele respondeu: viva ao rei, como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? E ele começa a dizer a verdade. Aí ele começa a confessar, porque ele já tinha dito isso para Deus, aliás, já tinha sabido isso, confessou isso. E em outras palavras, por que isso aconteceu? Por causa da desobediência do povo de Deus. Presta atenção, Deus levanta muitas vezes homens, mulheres dentro das suas casas, não necessariamente por conta dos seus pecados, diretamente, mas pelo pecado dos seus filhos, do seu esposo ou da sua esposa, dos seus parentes. E aí quando pesa isso no seu coração, você está tendo a chance de romper na sua geração, para fazer algo diferente a partir de agora. Aconteceu isso com a minha mãe. Minha mãe com 35 anos, perdeu meu pai com 36 anos. Eu tinha 9 anos quando eu perdi meu pai. Minha mãe poderia ter casado de novo, mas minha mãe resolveu, falou: não, eu vou seguir o chamado que Deus me deu, vou cuidar dos meus 4 filhos, porque minha mãe tinha a palavra de Deus: eis os filhos que eu te dou para sinais e maravilhas. E minha mãe começou a cuidar de nós 4, até hoje minha mãe não é casada. Minha mãe entendeu o chamado dela, a minha mãe entendeu o chamado dela, certo? Isso não é doutrina, correto? É uma experiência dela, não precisa ser copiado, e nem pode ser imputado isso, mas uma coisa vocês não podem abrir mão, é buscar a história que Deus tem para você, seja qual condição que você está. Se você está solteiro, se você está casado, seja viúvo ou viúva, pergunte para Deus, como é que vai ser a partir de agora. Isso determina um chamado glorioso, uma missão cumprida. E minha mãe manteve isso. E agora por que eu estou falando isso? Enfim, por que eu estou falando isso? Gente, sempre acontece esse tilt no meio da minha pregação, viu? Mas enfim, eu vou lembrar no tempo certo. O que acontece depois daqui, meus irmãos, é o seguinte: é que ele começa a dialogar com o rei, e o rei ele tem a sabedoria de tratar com o rei, e combinar com o rei, como é que ele vai pedir ajuda para a reconstrução dos muros. O verso 2, por exemplo, ou melhor, o verso 7, diz aqui, olha o verso 7, ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele precisava de carta para passar lá, não adianta eu levar os materiais e não ter permissão para entrar, vai ser frustrado. Então ele pensa tudo, ele chega confessando para o rei tudo o que estava acontecendo, e ele aproveita a oportunidade. E aí o que acontece? Verso 8 também: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela de templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Até aqui. Sabedoria no trato. Presta atenção. Deus vai fazer com que você tenha uma atitude positiva diante de situações difíceis. Deus também vai dar sabedoria para você como tratar pessoas, conversar com pessoas nesse processo onde essas pessoas vão te ajudar emocional, afetiva, financeira talvez, espiritual, para você alcançar o êxito de você sair do seu lugar e ter que enfrentar um outro povo. Presta atenção, ele estava numa cidade, na cidadela de Suzã. Cidadela de Suzã, Sushan no hebraico, significa cidadela, um fortificado, uma fortaleza rodeada por lírios. Meus irmãos, quem está fortificado, quem está rodeado por lírios, está na zona de conforto. Só que a cidade dele estava o quê? Destruída os muros, não tinha cerco nenhum. Então um homem que está vivendo na zona de conforto, e ouve notícias ruins, e Deus consegue tirar esse cara de lá, fala assim: olha, Deus, eu estou bem aqui, apesar de estar exilado, eu estou bem,
mas o meu coração não está bem, e meu rosto demonstra isso. Então Deus me tira daqui e me dá a chance de voltar para a minha terra, aonde ela está desprotegida, e me usa para reconstruir e protegê-la novamente. É isso que Deus está falando. Sabe o que é isso aí? É você deixar essa zona de conforto que você está vivendo, e não tem vontade, você entra em crise já sozinha, só de pensar que você tem que voltar para a casa da sua mãe, e retomar assuntos difíceis, para reconstruir a amizade, o relacionamento com ela. Você está bem onde você mora, você está lá em São Paulo, você passou, você é médico, você está formada, você que está ouvindo aí na internet, pode ser você, viu? Volta para sua casa e resolva com a sua mãe, com o seu pai isso. É isso. Uma notícia triste, está tudo errado, está fora do lugar, eu estou ganhando dinheiro em São Paulo, está tudo bem aqui, não mexe comigo, mas você fica sabendo que está tudo errado com a sua mãe, e você precisa voltar para a casa da sua mãe, você vai voltar para a casa do seu pai, e você não pensa fazer isso porque dói em você, você vai ter que mexer em ruínas, porque quando ele volta lá, ele fica 3 dias só olhando para o cenário caótico. Verso 11 diz lá, você não tem coragem de voltar para o cenário para trás, antigo, e restaurar o relacionamento com teu pai, com tua mãe, com teu filho, com a tua esposa, com o teu esposo. Você não quer isso, porque dá muito trabalho, e você vai precisar de pessoas no meio do caminho, para te ajudar, como o rei, que vai conceder para você, materiais emocionais, exemplos, palavras de fé, que vai reconstruir a tua vida, e você precisa voltar lá, e tratar com seu filho, tratar com a sua esposa, tratar com o seu irmão, você precisa voltar, e se Deus mandar, volte, porque é isso, espiritualmente, entende isso? Isso aqui para nós hoje é espiritual, emocional, afetivo, só que ninguém quer ter esse esforço, de voltar, mas eu digo para você, se você resolver voltar e obedecer a Deus, Deus vai dar sabedoria para você no trato, Deus vai te encaminhar, porque sabedoria significa no hebraico, Hakan, que significa Hokma, que significa solução de problemas. Deus tem a solução dos problemas da sua casa, do seu coração, da sua casa, em nome de Jesus. Terceiro, está aí no verso 4, dependência constante. Então ele tem uma atitude positiva diante do rei, e ele é livre do vinho envenenado e da tristeza que poderia levá-lo à morte. Então ele é livre. Ele tem o vinho da alegria diante dele, mas o coração está triste. E Deus começa a reanimar esse homem, com ajuda, através da vida do rei. E ele começa a tratar com o rei o que ele pode ter do rei, para ajudar a voltar. E aí, só que no meio disso tudo, olha o verso 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então o rei, então orei ao Deus dos céus. Meu Deus, meus irmãos, eu não sei que oração foi essa. Hoje de manhã eu falei o seguinte, não vou repetir o que eu falei de manhã, mas parte dela eu vou falar. Quem já fez aquela oração relâmpago antes de entrar para um exame? Ou de falar numa entrevista de trabalho? Quem já fez aquela oração, Deus me ajuda nisso, você tem que entrar logo? Quem já fez uma oração relâmpago aqui? Você tem certeza que Deus te ouviu? Não sei, não precisa responder. A Bíblia não fala o conteúdo dessa oração, ele fala assim, aí que está, às vezes não interessa o conteúdo da oração, a gente saber, interessa a quem ele orou a quem? Ao Deus dos céus. Eu não preciso saber do conteúdo da sua oração, que você precisa fazer, eu só preciso saber que se você está orando na pessoa certa, amém? Você precisa orar na direção da pessoa certa, rogue a Deus, tenha certeza de que Ele está no controle, que esse diálogo começado com o rei, o fato de você não morrer com o vinho envenenado, não morrer porque está triste emocionalmente falando, e você já começou a abrir diálogo com o rei já abriu diálogo com você, tenha certeza, tem um espaço para orar, igual o Spurgeon fazia. O Spurgeon dizia o seguinte, alguém dizia sobre ele que ele estava conversando com as pessoas, de repente, ele falava assim, sempre existia um espaço entre uma palavra e outra para a oração. Spurgeon estava lá conversando, de repente ele parava, você estava dando risada, ele falou assim, cara, vamos parar agora para orar a Deus, para agradecer dessa risada gostosa da gente. Ele fazia isso. Estranho andar com um cara desse, né? Vamos parar para orar agora. Então Neemias entendeu que
apesar da atenção do rei, ele ainda tinha dentro do coração dele a dependência constante de Deus. O rei estava atendendo ele, mas dizia assim: Deus, mas do Senhor jamais eu posso abrir mão. Então eu aproveito esse diálogo com o rei, mas eu continuo orando ao Senhor. Eu converso com o rei face a face, mas eu converso com o Senhor espiritualmente. É isso que Deus faz. Eu respeito a tua autoridade, o Senhor é maior, o Senhor está no controle dessa conversa. Por isso, ele teve tudo que ele teve aqui, por conta do controle soberano de Deus, sobre o coração do rei. Olha aqui, você precisa conversar com alguém? Já comece a orar diante de Deus primeiro, coloque-se diante de Deus primeiro, e Deus vai começar já a trabalhar no coração da pessoa que você tem que conversar para tratar de assuntos difíceis. Irmãos, estão entendendo isso? Deus vai te usar. Primeiro se coloque diante de Deus, depois Deus vai colocar você diante dessa pessoa, para você conversar coisas difíceis, muito difíceis. E Neemias fez isso. Ele não falou o conteúdo aqui, mas ele orou ao Deus do céu. Então sim, dependência constante. Neemias fez uma oração relâmpago, não fazia apenas orações formais, mas certamente estava o tempo todo orando. Isso demonstra dependência. Quarto, preparação antecipada. Ao verso 6, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Preparação antecipada. Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Neemias era um cara organizado, ele estava esperando a oportunidade, e ele, sabendo da prioridade e da urgência que estava acontecendo lá com o povo dele. Presta atenção, meus irmãos, eu não sei se passa na sua mente, que você precisa se organizar emocional, afetiva, física, espiritual, emocional, para você ter condições de enfrentar, não só o rei, a ajuda de alguém te dar o conselho, mas enfrentar a realidade mais difícil, que é o cenário caótico que existe entre você e o seu pai, entre você e a sua mãe. A reconstrução aqui é a reconstrução dos relacionamentos que estão ferrados todos nas nossas famílias. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Está tudo fora do lugar, e Deus quer organizar. Deus quer levantar aqui Neemias, mulheres Neemias, homens Neemias, porque é o seguinte, Neemias significa o Deus que conforta, porque primeiro no momento, capítulo 1, a tristeza que bateu no coração de Neemias, Deus o confortou, e confortou ele entrando em oração. Quem entra em oração tem encontro com Deus, e quem se encontra com Deus, Deus se torna o conforto de você. Porque depois, Deus continua com Neemias: levanta e vai atrás do rei, porque agora você será o conforto daquele povo, você será o forte com. O que é forte? A fortaleza. Você será aquele que carrega dentro de você a fortaleza de Deus, que vai reconstruir os muros de Judá. Os irmãos estão entendendo que Deus pode te dar sim esse conforto, porque você foi confortado por Deus na sua tristeza, no seu lamento, e Deus vai começar a levantar você para confortar outras pessoas. Você será um muro seguro para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe. Não dá para pregar uma palavra dessa só de forma informativa, só informações de uma época passada, aconteceu lá. Não, a contextualização é essa, é trazer para os dias de hoje. Você pode ser esse Neemias. É preciso que você se prepare mesmo. E eu sei que tem gente fazendo isso. Às vezes chega uma pessoa no meu gabinete: pastor, eu preciso de ajuda para isso. E as pessoas vão lá, e Deus está preparando, usando essas pessoas para ajudar outras pessoas. E Deus tem feito isso com homens e mulheres nessa igreja. Deus está fazendo isso, com poucos, mas está fazendo. Pessoas estão se colocando ali, pedindo ajuda por outros. É isso, Deus está levantando Neemias, mulheres e homens aqui. Quarto, humildade sincera. Olha o finalzinho do verso 8. Olha quanta coisa, olha quantos estágios, diante de uma grande reforma que Deus tem, com você e através de você, em você e através de você, porque nesse tempo todo, Deus está tratando quem? O coração de
Neemias, confortando ao mesmo tempo e preparando, porque o pior consolador, o pior confortador é aquele que nunca foi confortado. Mas se Deus, como diz lá em Romanos, ou melhor, em 2 Coríntios, que quando Deus nos consola, Ele também usa a gente para consolar outros. Você que está sofrendo primeiro, tem um porquê que você está sofrendo primeiro. É porque Deus vai usar essa experiência para consolar outros. Sozinho, com o sozinho. Quando você está com o sozinho, você já forma uma dupla. Quando você está você está do lado consolando, você também pode ser o forte com o que está fraco. Conforto. Uma igreja que consola, uma igreja que conforta. Homens e mulheres que fazem isso. Mas tem que ter, sabe o que? Compaixão e misericórdia. Se você não tem sensibilidade pelo outro, então vai faltar, Deus não pode contar com você. Humildade sincera, finalzinho do verso 8. E o rei, tudo que eu pedi, o rei me deu. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava comigo. Aí que está a explicação, porque o rei me deu. Por que o rei me deu? Porque a boa mão de Deus estava comigo. Está vendo? A boa mão, iade, a palavra, realizações que abrem a porta, uma mão que abre a porta. Eu tenho a mão que abre a porta. Iade no hebraico é isso aqui, mão e porta. Está dizendo assim, o rei abriu a porta para você, mas eu que fiz isso. Pode ir, Neemias. Você tem tudo que você precisa agora. Vai lá e mostra conforto, reconstrói os muros. É isso que Deus está fazendo. É Deus que abre a porta para você ter todas as condições de restaurar a sua família, os seus relacionamentos, em nome de Jesus, amém? É Deus que bota a mão e abre a porta para você entrar. Gente, isso é poderoso. Existe uma mão disponível para você, e essa mão abre portas. Existe uma mão de Deus, a boa mão de Deus, e bom ali significa tov no hebraico. É uma cesta onde Deus acrescenta dentro da sua casa, dentro do seu coração, o que Ele tem de bom para você. Está dizendo assim que Tov é uma cesta, onde Deus acrescenta tudo dentro do seu coração. Eu estou terminando, e vou terminar. Muito bom isso, saber que alguém vai te ajudar, vai ajudar no processo. Um líder espiritual, um pai, uma mãe, um irmão, patrão, sei lá. Seja quem for, que Deus tenha um controle sobre o coração dessa pessoa. E o fato dessa pessoa te ajudar, a glória não é dessa pessoa, porque a boa mão do Senhor está sobre você. É Deus que está no controle de todas as coisas. É Deus que está mudando. Presta atenção, como um xadrez, uma dama, onde nós estamos nesse tabuleiro. E Deus vai mudando, encaixando você no lugar certo. E quando Deus coloca você no lugar certo, como diz a palavra, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti a Satanás, e ele fugirá de vós. Imagina aqui, Deus mudando você numa peça no tabuleiro. Fica aí, sujeite-se a mim, debaixo da minha mão, e você vai resistir a Satanás. Se ele vir tentando mudar a peça para te pegar, resista, porque quem vai fugir é ele. No tabuleiro de Deus, quem manda é Deus. E se você está no tabuleiro de Deus, se coloca debaixo da mão dele, e ele vai mudar você sempre na posição certa. Quem vai resistir é você. É Tiago que fala isso. No tabuleiro de Deus, quem manda é Deus. Se nós estivermos debaixo no tabuleiro, disponível para Deus, Deus vai mudar você no lugar certo. E você vai avançar, porque Deus sempre ganha o jogo. E você sempre vai chegar no final vencedor, porque nós somos mais do que vencedores, amém? Disposição sincera, ou melhor, humildade sincera. E quinto, por último, disposição em meio aos grandes desafios. Com certeza. Olha o verso 9 aí. Então fui aos governadores da além do Eufrates. Desafios, né? E lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Mas olha o verso 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Muito lhes desagradou que alguém viesse lá da cidadela de Suzã a procurar o bem dos filhos de Israel que estavam lá sofrendo em grande tristeza e miséria, desprezo e miséria. E aí o que acontece?
Mesmo com todas essas qualidades, Neemias teve de enfrentar uma oposição ferrenha, está aqui no verso 10, e ele mesmo registra isso, que possamos nos esforçar para imitar Neemias, mas que como ele possamos nos preparar para enfrentar oposição também, porque é verdade, né? Quando a gente resolve na segunda-feira, dizer assim, na segunda-feira eu vou começar a fazer a dieta, a gente começa já a sonhar no dia anterior com os pães voando, correndo atrás de nós, não é? Chocolate, pizza, lanche, não é isso? Você já tem um pesadelo só de pensar no mês, você já acorda com segunda-feira querendo comer os negócios. Tudo que você pensa para mudar o cenário para bom, vem as lutas, as oposições. E isso, a primeira oposição é o teu coração. Por isso que Neemias vai, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Neemias, você está sabendo que você vai se apresentar depois de 4 meses diante do rei. Você sabe que o teu coração está triste. Você sabe que tem um vinho lá que pode matar você também, né? Ele vai e enfrenta. Eu vou negar a mim mesmo. Eu estou debaixo de Deus, orei 4 meses, vai lá. E aí ele se entrega. Não obstante, enfrentar esse perigo de morte, lá no comecinho, ele tem um diálogo, ele tem a atenção do rei. Consegue tudo com o rei. Mas ainda tinha alguma coisa nesse cenário que Deus não tiraria para fortalecer cada vez mais o coração dele. É que ele sabia que havia homens no meio deles que iam opô-los, né? Ou melhor, seriam oposição dele. É a mesma coisa de Deus não tirar a fornalha de fogo de você, mas está lá dentro da fornalha para te livrar. Não tirar a cova dos leões de você, mas fechar a boca do leão para não te comer. Deus não vai tirar isso de você, mas vai livrar e vai preservar você por misericórdia, amém? Terminando, coloquei isso aqui. Se isso serve de consolo, as pessoas não brigam por um campo que não vale nada, nem atiram pedras em uma árvore infrutífera. Se estão querendo sua oposição, é porque porque você é um campo fértil. Se estão atirando pedras em você, é porque você é uma árvore frutífera. E é verdade, ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruta. Quem já tentou derrubar aqui manga? Com galho de árvore, com pedra, tijolo, quem fez isso aqui? Por que você fazia isso? Porque lá tinha algo bom naquela árvore. E é verdade, vão tirar pedra em você. Vão querer a tua posição. Então, presta atenção, olha aqui, ó. Se você sabe quem você é, em Deus, você não cai na tentação do diabo de querer transformar pedras em pães. Porque você sabe que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que Deus tem uma palavra para você, você tem um chamado, Deus tem uma missão para você. Não queira o chamado e a missão do outro. Permaneça fiel com Deus, porque Deus tem um lugar para você reconstruir. Amém? É isso. Respeite o lugar de cada um. Fique feliz com o outro. Basta a gente ganhar uma coisa, já é um falatório. Fique feliz com aquelas pessoas que estão avançando na vida espiritual, na vida financeira. Se você sabe quem você é, você que não cai na tentação de transformar pedras em pães, de fazer o que eles querem. Eu não vou transformar pedras em pães nessa igreja. Não peçam para mim. Eu não vou fazer isso. Porque a gente, quando aprende a experimentar a palavra no deserto, é ela que nos sustenta no deserto. E vai sustentar a gente aonde for. E a gente vai fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens, amém? Não vamos cair na lábia de Satanás. Não queira cair, não queira transformar pedras em pães. Porque se for para gerar pães, Deus usa pão para multiplicar pão. E Deus não usa pedra para transformar em pão. Ele não faz isso porque não tinha poder. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque ele sabia quem ele era. Se tu és o filho de Deus, se você sabe quem você é, fica na de Deus. Neemias sabia quem ele era, então Neemias seguiu o caminho dele e foi até o fim. Você precisa saber quem você é. Se você sabe quem você é, você não negocia com ninguém. E você mantém o foco na reconstrução dos muros, primeiro do seu coração, da sua casa, da sua igreja, do seu ministério, do seu trabalho, da sua cidade, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar.
Pai, que o Senhor possa levantar uma geração de Neemias nessa cidade, nesta igreja, homens e mulheres que estão enxergando espiritualmente, Pai, o caos no trabalho, na faculdade, na escola, dentro de casa, no seu coração, no seu filho, filha, tio, pai, mãe, irmão, esposo, esposa, e que se levanta com uma tristeza, sim, ainda que seja uma tristeza, mas que gera arrependimento para a salvação. Deus, levanta, ministra essa tristeza, que gera arrependimento para a salvação, porque é a única chance de mudar o cenário, porque arrependimento é mudança de mente, de mudar a mente. Eu via dessa forma, agora não vejo, eu vejo de outra forma. Eu preciso voltar para reconstruir um relacionamento novamente com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe. Deus, levanta e envia os teus filhos para longe, ainda que eles não fiquem aqui, tem que sair daqui, leva-os, Deus. Não tem importância, essa igreja não precisa de pessoas dessa forma aqui, precisam de pessoas que resolvem a sua vida, precisam de pessoas que são libertas pelo poder do nome de Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor faça isso nessa igreja, porque a igreja é tua, a igreja é tua, e o Senhor manda quem o Senhor quiser, e traz quem o Senhor quiser. Então faça, Pai, e que comece conosco nessa igreja, nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus, e tenha uma boa semana na presença do Senhor.